Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, já contando com a presença aqui do ministro do Evangelho, Sérgio Roberto Alves, que vai nos falar um pouco mais da palavra de Deus que está na Bíblia e como nós podemos nos guiar por esta palavra para melhorar as nossas situações do dia a dia, a nossa vida. Então, pastor Sérgio, uma boa noite, muito obrigada por estar conosco novamente. Uma boa noite a todos, alegria retornar ao programa e pedimos assim a Deus que hoje trate de assuntos que seja assim muito útil a todos vocês que nos acompanham. Esse programa há muitos anos, talvez tem pessoas aqui que acompanham, que eu recebo às vezes os e-mails, dizendo que acompanha muito esse programa e tem dado assim retorno que nos torna muito alegres assim de ver que Deus está tocando a vida de vocês. Eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto sempre. Eu também, porque é incrível, vira e mexe, a gente ouve pessoas que a gente nem imagina, né, que tem assim, uma busca tão grande de Deus, a gente olha para elas e não imagina que aquela pessoa ali, né, tem tanto essa necessidade, essa busca de Deus. É muito gratificante mesmo. Mas, pastor, conforme prometemos na outra semana, né, vamos falar de novo sobre essa questão da ira. Como diz em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E hoje, pastor, como a gente vê brigas, discussões, desentendimentos, pessoas que querem impor seus pontos de vista, mas um não entende o outro. E eu sou uma pessoa, pessoalmente, que eu fico assim nervosa quando estou em um ambiente em que há brigas. Eu fico tentando pacificar, né, de um lado e do outro, mas assim, eu realmente me dá assim, um nervoso muito grande, porque eu enxergo que cada um está vendo uma coisa, mas eles não estão vendo o entorno, né? E eu creio que isso, as pessoas não enxergarem as coisas no outro, numa situação que se levanta, faz com que gere aquela briga, desentendimento que às vezes vão a graus extremos, até de agressão física, e as pessoas ficam com muita raiva, muita mágoa, muita amargura, não é? Exatamente, às vezes até crimes, né, como a gente vê, por um momento de discussão. Mas realmente existe muita briga entre as pessoas, entre casais. Então, o que gera tudo isso, pastor? O que fazer? Né? As pessoas estão assim com muita raiva e aquilo se acende assim muito rápido, não é? E isso tem uma motivação, tem uma raiz para qualquer coisa assim que brota em nós de bom ou de ruim. Sempre vai ter uma origem da onde se forma essas tempestades, que são verdadeiras erupções vulcânicas através de pessoas. Um furor que você, às vezes, olha para uma pessoa, você acha ela calma, você acha ela tranquila. E você logo faz um laudo perfeito. Essa pessoa é muito calma, é muito mansa, é muito tranquila. Mas no momento e numa situação que ela é contrariada e que ela é confrontada na sua vontade, na sua maneira, de viver, você não vai conhecê-la. Porque nesses momentos, aquilo que é ruim dentro de nós se manifesta para nos defender. Só que não nos defende, nos coloca em pior situação ainda. E no livro de Filipenses tem uma passagem que diz assim: fazei tudo na vida sem murmurações, nem contendas. Esse é o conselho do Espírito Santo, é o conselho de Deus. Ou seja, sem reclamar e sem brigar. A pessoa está lá
fazendo um trabalho na vida para ganhar subsistência. Aí fica espraguejando, fica reclamando, fica falando, fica batendo boca, porque ela está mal por dentro. Ela está contrariada por dentro. Ela não queria fazer aquilo. E ela não se sente bem, porque a vontade dela é muito forte para fazer outras coisas e que ela não tem como chegar naquelas coisas que ela gosta. Aí então você começa a deduzir da onde provém a raiva, a ira, a revolta, o ódio, a amargura, as doenças. Você começa a... É quando nossa vontade não atinge aquilo que ela deseja. Quando o nosso ser não atinge aquilo que ela tem vontade, sonhou, que tem desejo. Né? Porque dentro de nós tem uma coisa chamada ego humano. E esse ego humano, quase a totalidade das pessoas, esse ego é um grande conselho que tem dentro da nossa alma de seres espirituais. As pessoas têm dificuldade para aceitar isso. Qual é a origem daqueles seres espirituais que formam a nossa psique? São espíritos que habitam na carne do homem. A natureza humana natural pecaminosa, que tem tanto o bem quanto o mal. É uma natureza humana. É esse corpo, essa matéria que vive, tudo que é inerente a ela, que não é bom, está ali. Na nossa carne, né? Muitos anos atrás, Deus mandou todos eles para habitar na carne, para não interferir na nossa alma. Mas com o distanciamento do ser humano de Deus, faz com que eles saiam da carne e voltem a influenciar, a governar pessoas. Quanto mais afastada de Deus as pessoas ficarem, mais suscetível ao domínio desses espíritos da carne ficarão. Está escrito em Romanos 7,18. Isso é o nosso ego, e reflete isso. O ego é um grande conselho, né? Então, aqueles espíritos vêm com as propostas de vida para nós, convicções, princípios, maneira de ver as coisas, maneira de fazer as coisas, e nós vamos nos moldando com eles. Nosso caráter, a nossa personalidade fica sendo moldada e forjada por essas influências espirituais. E aqui dentro de nós achamos que nós é que somos essa pessoa, né? Nós temos a convicção de que nós somos uma pessoa independente do mal, independente do bem e independente de Deus. Nós temos essa pretensão, esse sonho doce, essa doce ilusão dentro de nós. Só que a maneira que Deus construiu o homem, jamais ele pode ficar independente de Deus ou das trevas. Não existe como ele ser uma terceira pessoa, porque não existe essa pessoa. A Bíblia diz que quando o homem se une a Deus, ele torna-se um com Deus. Ele não é uma outra pessoa. A Bíblia diz que aquele que se une com a carne, ele é um com a carne. Ele não é uma terceira pessoa. E ele recebe ensinamentos e doutrinas aqui mentalmente, e ele passa a acreditar nessa mentira de que ele é independente da carne e de Deus. E que ele é uma pessoa exclusiva, individual, e que pode dirigir seus passos, porque ele tem uma capacitação pessoal única que é dele. Não é dele. De jeito nenhum, não é dele. Ele sempre vai ser guiado pelas trevas ou pela luz. Ele não tem opção. E como dá assim uma raiva, né, quando não consegue ser ou fazer ou ter aquilo que imagina. Aí vem toda essa ira. Vem toda essa ira. Mas no próximo bloco a gente pode falar mais profundo sobre isso aí. Vamos lá, vamos compreender isso, porque é difícil a gente querer ver, né, que a raiz do problema, para daí poder então mudar, não é? E não mudar o mundo, mudar a nós mesmos, não é? Mas então já voltamos com você aí.
Verbo. Estamos de volta e o nosso assunto continua sendo ira, raiva, revolta, brigas, contendas, enfim, não é toda essa confusão que vivemos hoje no mundo, tantos desentendimentos, frustrações, dores e até doenças decorrentes de tudo isso, não é? E a gente vê assim, ó, que no bloco anterior, a gente falou sobre a raiz, né? A raiz é do ego humano. Então, a minha alma, ela é tipo assim, um tanque de gasolina de um carro. Vamos dar um exemplo. O tipo de combustível que vai abastecer essa alma é o que vai determinar o meu andar, né? Então, se a carne, as trevas, exercem uma influência e se apossaram da minha vida para ter uma expressão na Terra, né? Porque quando você vê um homem polido, educado, que não tem Deus, paga as contas, é um bom cidadão, ele está agindo pelo bem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que age por bons princípios também. E as pessoas acham, é uma pessoa de Deus. Não, é uma criatura de Deus. Ele não tem salvação, ele não tem regeneração. Ele é um bom cidadão? Ele não prejudica a sociedade? Quase não. Mas ele não está salvo, ele não é de Deus. E Deus não tem governo, administração, influência sobre seu ego. Esse bem, ou ser bom, muitas vezes é uma aparência externa, não é? Mas em situações onde não está em meio à sociedade, não está sendo visto, as coisas não são assim, porque existem muitas coisas ruins dentro de nós. E a gente percebe isso muito facilmente, e eu entendi isso com a palavra na Bíblia que diz que o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, no momento que eu tenho uma atitude, uma ação, uma palavra, a gente vê o que está ali dentro do nosso coração, porque saiu, né? Saiu para fora, então estava ali dentro. Exatamente. Então, o mal que está no homem tem uma coberta de cama, tem uma colcha, né? É o bem. Então, ele sempre mostra o bem para todos aqui fora, desde que não seja agredido e contrariado na vontade própria. Porque no momento que os seus interesses começam a sentir os prejuízos das suas convicções internas, aí ele mostra o mal. Ele tira a colcha e mostra o mal. E você analisa para ver se não bate com todas as suas experiências de vida com pessoas. Pessoas que você conheceu, que você julgou que era uma boa pessoa, que era uma pessoa honesta, que era uma pessoa altruísta, justa. De repente, você olha para aquela pessoa, decepcionou você. Verdade, às vezes pessoas que ajudamos muito, né? E de repente, né, nos surpreende com algumas atitudes. Agora, quem está sob o governo divino não faz isso. Não age assim. Porque sua constituição tem a vida e a natureza de Deus. E ele não faz essas coisas quando ele está pleno do Espírito Santo. Agora, se ele está assim, numa composição mista, sua alma, 60% da influência divina, 40% das trevas, Deus prevalece naquela pessoa e ela vai mostrar Deus para a comunidade onde ela vive. Agora, se é o contrário, ela pode dar um mau testemunho de Cristo na comunidade. Como as pessoas podem se convencer ou se dar conta de que não são pessoas boas, como a gente pensa que é? Isso é difícil, porque eu sempre me considerei uma pessoa boa, até que eu descobri pela palavra de Deus que eu não sou uma pessoa boa, né? Claro que, graças a Deus, com conhecimento, né, a gente vai se transformando,
né? Hoje eu estou mais para essa porcentagem ali de Deus, como o senhor falou, né? Mas eu me decepcionei muito comigo mesma quando comecei a enxergar esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, com essa decepção, eu me tornei uma pessoa melhor, né? E com menos sofrimento também do que antes, quando eu, né, achava que dominava tudo, como se diz. Veja bem, assim, para uma pessoa começar a receber a administração, a influência, o governo de Deus, ele primeiro precisa nascer da água do Espírito, batizar-se e aceitar Jesus. Aí depois ele precisa se alimentar da Bíblia e das mensagens bíblicas. E essa injeção de conhecimento divino vai mostrando quem ele é. E vai mostrando também quem é Deus. Porque isso é concomitante. À medida que eu conheço Deus, eu passo a me conhecer. Não tem como ser dissociado isso. Não tem. Então, se eu estou conhecendo Deus, eu vou começar a me conhecer. E quando eu me conhecer verdadeiramente, eu vou me decepcionar. Isso aconteceu comigo, você há pouco testemunhou. E acontece com todas as pessoas que têm Deus. Então, mas isso não é para destruição e jogar a pessoa na depressão. Não. Como é que uma pessoa vai querer Deus se não sabe que é ruim? Que não está bem? Então esse é o primeiro passo para a pessoa começar a migrar para a nova natureza divina, que já era dele, ele perdeu e está recuperando. Né? É isso, comparando com a medicina, né? Muitas vezes a gente recebe pacientes que dizem, eu vim porque fulano me trouxe, mas eu estou bem, não preciso de nada, não sinto nada, para que eu vou fazer um exame, né? E quando vê que faz esse exame, está cheio de problemas e a pessoa não está enxergando, acha que está bem, não é? Às vezes eu vejo que pessoas assim mesmo diagnosticadas dessa forma não acreditam que está assim, né? Então, quando Deus começa a mostrar para muitas pessoas a nossa verdadeira identidade, constituição, a gente de primeira assim, mas não é isso, eu não sou isso, né? Porque a gente não quer degradar o nosso conceito sobre nós mesmos. Não quero, porque isso aí é minha bengala, é meus apoios. Eu tenho uma autoconfiança muito grande, mas se isso aí for verdade, está acabada a minha vida. Não está acabada, está começando a ter vida. É verdade. Olha, eu posso dizer sim que me decepcionei comigo a ponto de chorar, decepcionada comigo, né? E pensar, mas como é que Deus pode amar uma criatura assim, né? Tão cheio de erros, tão cheio de enganos, de tantos sentimentos que tu te dá conta que são ruins e que te fazem infelizes. E parece que a gente acostuma com aquele sistema de vida porque sempre tu viveu aquilo, os padrões, aquilo é assim, as pessoas são assim, né? Então, até que a gente compreende que Deus nos ama e que nós somos dele e passamos a ser felizes, é uma caminhada aí, não é? Demanda um tempo. Quem quer ser médico tem que estudar 5, 6 anos. Quem quer ser filho de Deus também tem que estudar 5, 6 anos. Né? Quem quer ser transformado, né? Às vezes perde um tempo gigante lá numa clínica estética até que muda, não é? Imagina a nossa alma. Agora, assim, nós temos que falar sobre como lidar com as fricções sociais de relacionamento entre pessoas. Porque não chegamos lá ainda, nós estamos só na parte... Acho que nós vamos precisar de mais um programa. Pois é, aí que está. Como, então, mudar? Né? Como a gente pode conseguir... ser transformado, mudar realmente, porque às vezes a gente quer ser uma pessoa melhor e não consegue. Né? Então, como fazer isso? Vamos trazer essas respostas, então, aqui através do ministro Sérgio Alves na próxima semana para você. Continue acompanhando sempre o Viver Bem em Cristo e aos pouquinhos, né, a gente vai compreendendo, né, quem nós somos, a que viemos aqui, né, e para onde vamos, como vivermos aqui enquanto estamos aqui e tantas outras perguntas. Então, muito obrigada, Pastor Sérgio, e até a próxima semana, se Deus quiser. Uma boa noite a todos. Viver Bem.